Boa tarde a todos. Obrigada, Zilma. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Semana passada eu já estava aqui também com vocês. Me chamo Maiara Guiara, sou psicóloga, mestranda no Programa de Saúde Coletiva da UFES e membro do CEPAD. E hoje eu venho aqui, em nome do CEPAD, em parceria com o Telesaúde, participar com vocês da nossa terceira web, aliás, nossa quarta webconferência do 20º ciclo de debates do CEPAD. O CEPAD, ele é um centro de estudo e pesquisa sobre álcool e outras drogas e suas interconexões. Ele foi criado em 96 com a missão de prestar assessoria e planejamento em dependência química e hoje se trata de um centro interdisciplinar que reúne docentes, discentes e profissionais de diversas áreas de conhecimento da universidade, desenvolvendo projetos diversos agora na área da saúde mental. As nossas reuniões acontecem todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas da tarde. Atualmente, em função da pandemia, acontece de forma online. Se você deseja nos conhecer ou participar também conosco de uma dessas reuniões, segue a gente lá no Instagram, @cepad_UFES, ou no Facebook, @cepad_UFES, tudo junto. Ou então acesse a gente também lá no nosso website, que é cepad.ufes.br. Fisicamente, a gente está localizado na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Maruípe, que fica em Vitória, na Avenida Marechal Campos. Quando a gente sair dessa pandemia também, fique à vontade para nos fazer uma visita. Bom, a gente vai dar continuidade, então, agora ao 20º ciclo de debates. Hoje nós fazemos a temática Prevenção do Suicídio, o que você deve fazer. E quem vai falar para nós hoje é a minha amiga Maísa, né? Quase uma dupla sertaneja nós aqui, Maiara e Maísa, né? Quase. Maísa é enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem profissional pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em regulação, controle e avaliação, monitoramento e auditoria em saúde. Como eu disse, possui graduação em enfermagem pela FAESA, pesquisadora do Centro de Estudo e Pesquisa em Álcool e Outras Drogas, Interconexões, CEPAD-UFES. Atualmente, é enfermeira na Secretaria Municipal de Saúde da Afonso Cláudio, no Espírito Santo, e também do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, que é o A equipe CEPAD, em parceria com a Saúde, agradece a presença de todos, deseja um bom evento, a gente vai se ver daqui a pouquinho. E, Maísa, obrigada pelo seu aceite, passo a palavra para você. Olá, Maiara, olá, Zilma, olá a todos. É um prazer estar aqui, né, com vocês neste momento, dando continuidade nas discussões do nosso 20º ciclo de debates, que está sendo promovido, como a Maiara mesmo disse, pelo CEPAD, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Álcool e Outras Drogas, em parceria junto com o Telesaúde do Espírito Santo. E hoje a gente vai dar continuidade na temática do suicídio, né? Uma temática tão importante, não só para as políticas de saúde em geral, mas aqui eu amplio o escopo disso, porque muitas vezes a gente escuta falar sobre suicídio somente no âmbito da saúde mental, né? Mas eu entendo que a atenção primária em saúde, enquanto capilarização do sistema, ela tem um papel essencial na chegada desse usuário, né, desse usuário que possa estar apresentando algum risco para o suicídio. Então, a gente vai perceber e a gente vê como é necessário esse trabalho em rede, esse trabalho de uma forma integral, né? Então, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre a prevenção do suicídio, o que a gente deve estar fazendo para poder estar trabalhando isso daí. A Maiara já me apresentou, mas falando rapidamente, eu sou Maísa, sou enfermeira, mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem pela UFES, né, também faço parte do CEPAD, sou membro do CEPAD, sou pesquisadora do CEPAD, meu objeto de estudo é o suicídio e as suas tentativas. Atualmente eu atuo na Secretaria de Saúde de Afonso Cláudio, né, interior do estado, e também como enfermeira assistencial no Hospital das Clínicas. Então, para a gente poder dar início na nossa discussão de hoje, eu trago aqui algumas reflexões
a gente poder fazer acerca do que vem a ser o suicídio, do que vem a ser as tentativas de suicídio, né? Do que venha, o que acomete, o que envolve esse silêncio, né? Que rodeia o suicídio. A gente sabe que ainda nos dias de hoje o suicídio ele é cercado por um medo, envolvendo tabus, envolvendo mitos, envolvendo até um pouco, quando a gente fala dos nossos próprios colegas profissionais de saúde, muitas vezes a gente percebe que muitos não querem falar sobre, né? Mas a gente vai ver que é importante a gente estar falando sobre, a gente vai ver que é importante a gente estar discutindo sobre isso nos nossos meios de discussão enquanto operadores do sistema de saúde, né? Então, por que a gente falar do suicídio? Como a gente deve abordar, como a gente deve lidar com um usuário que chegue até a gente e que esteja passando por uma situação vulnerável e que vá comprometer a qualidade de vida dele, né? Como que a gente deve lidar com isso? Quem a gente pode estar contando para nos ajudar? O que a gente vai poder estar fazendo, né? Para poder estar ajudando, auxiliando nossos usuários, nossas pessoas neste processo. Então, quando nós falamos de prevenção, a gente vai dizer que a gente precisa falar sobre o suicídio. É necessário, né? O conhecimento, quando a gente fala de prevenção, ela é parte fundamental. Então, a gente precisa conhecer sobre o que é suicídio, o que vem a ser o suicídio, sobre as tentativas de suicídio, conhecer quais são os seus fatores de risco, quais são os seus fatores de prevenção, né? A gente precisa estar compreendendo o olhar do outro, o que o outro pensa, né? E para isso, muitas das vezes, vai ser necessário que a gente desconstrua alguns preconceitos de julgamentos que a gente possa estar trazendo a respeito da questão do suicídio, de maneira que a gente possa trabalhar efetivamente, né, com uma tecnologia de produção e de vínculos, que a gente possa ser promotores de um acolhimento humanizado, um acolhimento bem feito junto a esta pessoa, este usuário que vai chegar até nós, que necessita da nossa prestação de serviço, nossos atendimentos, né? E para isso, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que ter em mente que a gente precisa também compreender qual é a realidade dos nossos determinantes dos determinantes que envolvem a questão do suicídio. A gente precisa trabalhar em cima de dados, né? A gente precisa agir em cima da ciência, em cima da evidência, em cima da informação. Isso a gente vai ver mais para frente, o que isso tem a ver com a nossa atuação, principalmente no âmbito da atenção primária à saúde, né? Que é o foco principal aqui das web palestras do telesaúde, né? Então, a gente agindo em cima da ciência, agindo em cima da informação, de uma informação com qualidade, assim a gente vai conseguir realizar a prevenção do suicídio, né? E aqui eu trago algumas informações que com certeza já é de conhecimento de boa parte da população, porque os últimos relatórios da Organização Mundial de Saúde apresenta para nós que no mundo, mundialmente, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, né? E quando a gente pensa isso em números, faz uma comparação em relação a isso, 800 mil pessoas é muito mais que a população de vários municípios do nosso país, né? Então, quando a gente considera e entende que o suicídio é um agravo prevenível, que tem como a gente estar prevenindo, a gente começa a refletir em relação às atitudes e ações que nós temos realizados em relação a esse problema, né, em relação ao problema do suicídio, até mesmo em loco, no local onde a gente está atuando, no local onde a gente está neste momento, né, e mundialmente ainda falando, o suicídio, ele é considerado ainda como a segunda maior causa de óbitos na população entre 15 a 29 anos, então isso é uma informação importante que a gente deve levar em consideração. E falando a nível de nosso país, a nível de Brasil, os dados que são apresentados, né, pelo DataSUS, Departamento do Ministério da Saúde, que envolve esses dados de mortalidade, em 2018 a gente consegue observar na apresentação desses dados que praticamente, olha, quase 13 mil pessoas, né, foram a óbito
por conta do suicídio, né? 12.733 pessoas em 2018 tiraram sua própria vida por conta do óbito, da mortalidade relacionada ao suicídio. E aí, ainda fazendo essa comparação no Brasil, ele representa a quarta maior causa de óbitos na população de 15 a 29 anos, nesse extrato, né? E nós conseguimos observar que 70% desses óbitos nessa faixa etária são por causas externas, né, de 15 a 29 anos, e dentro dessas causas externas se encontram as violências, né, que o suicídio, a tentativa de suicídio é considerada uma violência. E ainda comparando essa mesma faixa etária, entre 15 e 29 anos, a gente percebe que entre os homens é a quarta maior causa de óbitos, né? E nas mulheres vai representar a sétima maior causa de óbitos, né, nessa faixa etária. Então, são dados que nos assustam e que a gente vê que precisamos intervir, precisamos trabalhar em conjunto para a gente poder estar trabalhando com ações efetivas, de modo a tá realizando a prevenção mesmo do suicídio. Então, em nível de política de saúde, alguns avanços têm sido observados, porém a gente percebe que nós temos muito ainda que melhorar, né? No ano de 2006 foi publicado pelo Ministério da Saúde através da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, foi publicada as Diretrizes Nacionais de Prevenção do Suicídio, são 8 diretrizes, e aqui eu trago 2 delas, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, que a terceira refere-se a nós estarmos trabalhando na organização de uma linha de cuidado integral. Então, a gente precisa estar trabalhando com a promoção, com a prevenção, com o tratamento e com a recuperação dessas pessoas em todos os níveis de atenção, não somente na atenção primária, né, e envolvendo as diferentes modalidades terapêuticas. E a 8ª diretriz, que vai dizer para nós que nós devemos promover a educação permanente, né, de todos os profissionais de saúde, sejam das unidades básicas de saúde, inclusive dos programas de saúde da família, do serviço de saúde mental, das unidades de urgência e emergência. Então, a gente vai ver o quanto que é importante e é necessário a gente trabalhar a questão da educação permanente, junto com as nossas equipes, junto com os nossos agentes comunitários de saúde. E quando a gente fala que o suicídio, ele provém de uma situação multicausal, a gente fala que ele não tem uma causa única, né? E esses fatores que vão envolver esse fenômeno, o suicídio, ele vai afetar, além da sua própria vítima, os próprios sobreviventes, que são seus familiares, quem fica, né? Envolvendo também nós, profissionais de saúde, e profissionais de saúde também de outros setores, que direta e indiretamente vão estar lidando com esse problema no seu cotidiano. Então, por isso que nós falamos que o suicídio ele não é um problema somente da saúde, ele é um problema que vai envolver todos, né, vários setores. Então, o suicídio, ele é, de fato, sim, um problema de saúde pública que necessita atuação não só do setor saúde, mas também de outros setores, né? E aí, gente, nós, enquanto profissionais de saúde, atuando nas nossas equipes de saúde, ou atuando na urgência e emergência, estando presente na equipe de saúde da família, estando presente compondo, né, a equipe de saúde mental, a gente precisa desenvolver algumas habilidades e competências. Que habilidades e competências seriam essas, né? Compreender a complexidade desse fenômeno suicídio, sabermos identificar as situações de vulnerabilidade, né, que permeiam o suicídio, né? Construir e articular uma rede de vigilância e prevenção e controle para a gente estar trabalhando de fato na questão da prevenção do suicídio. E não existindo uma causa única para o suicídio, né, como eu já falei, que ele decorre de múltiplos fatores, a gente pode se perguntar, mas em que momento eu devo atuar, né? De que momento eu devo intervir junto às pessoas a qual eu tenho responsabilidade no meu território, né? As pessoas a qual eu tenho responsabilidade das minhas famílias no meu território. Em muitas situações, esse sujeito ele vai estar apresentando aquilo que a gente chama de ambivalência, né? Ele vai estar indeciso, ele vai estar vivenciando o momento entre querer morrer e querer viver. E é justamente na vontade que ele vai dizer para você que ele quer viver é que nós devemos apostar,
né, e reforçar esse desejo de viver junto a este usuário. Então, se ele fala para nós que quer nossa ajuda, é nossa responsabilidade enquanto operador do sistema de saúde, a gente está auxiliando e está ajudando essa pessoa nessa vontade de viver, porque viver vale a pena, né? E aí a gente vem dizer que existem alguns fatores, que a gente fala que são os fatores de risco, né? Algumas situações de vulnerabilidade que podem estar contribuindo para a execução do ato suicida em si, né? E aqui eu trago algumas, como a presença de algumas doenças graves, algumas doenças crônicas não transmissíveis, transmissíveis, o isolamento social tão falado nesse período, né, da questão da pandemia pela Covid-19, períodos de ansiedade, a desesperança, crise conjugal e familiar, o luto vivenciado muitas vezes por essa pessoa, a perda ou problemas no emprego, né, transtornos mentais, considerado como um dos principais também fatores de risco para o suicídio, como o uso abusivo de álcool e outras drogas, a depressão, a esquizofrenia, além de outros fatores associados, alguns meios que podem estar facilitando, né, a pessoa a vir a cometer o ato suicida. Isso tudo são fatores que não vão caracterizar o suicídio, mas eles podem estar contribuindo em algum momento em que essa pessoa esteja passando por um momento de crise. Então, são situações em que a gente tem que estar atento, né? Outras situações importantes que a gente vale a pena, nós profissionais de saúde, né, no momento de uma anamnese, no momento em que um agente de saúde vem relatar para a gente está atento, permeia em relação aos idosos, né, a questão da solidão, a questão da perda dos vínculos, maus tratos, o abandono, né, tudo isso constitui fatores de vulnerabilidade para o suicídio que a gente tem que estar atento. Os jovens também, neste momento, eles apresentam um grupo de risco, porque eles têm apresentado cada vez mais taxas elevadas para o suicídio, então a gente tem que estar atento a isso daí. E aí, gente, aqui eu apresento o principal fator de risco para o suicídio que deve ser objeto de vigilância nossa, né? Que é a tentativa de suicídio. Então, a tentativa de suicídio, ela é um sinal de alarme para a ocorrência de uma nova tentativa e, assim, talvez, né, a consumação do ato. Então, nós, profissionais de saúde, diante de uma tentativa de suicídio, diante de uma ocorrência de tentativa de suicídio, a gente deve intervir, a gente deve buscar os meios e acionar todas as formas de intervenção junto a este usuário, junto a esta pessoa, né? Aqui eu trago para vocês, se vocês quiserem, vocês podem estar aumentando a tela, que pode estar muito pequena, o que eu falei em relação às situações de vulnerabilidades, né, que muitos deles são os fatores de risco. A gente fala também aqui dos fatores predisponentes, fatores precipitantes. O que seriam os fatores predisponentes? Fatores predisponentes são aqueles que podem contribuir de alguma forma para a pessoa estar cometendo um ato suicida, né, e os fatores precipitantes são aqueles considerados como os fatores estressores, né, são considerados como um marco que a pessoa pode estar passando e vir a cometer o suicídio. Então, alguns deles a gente já até comentou, que envolve situações de vulnerabilidade, mas aqui o sexo, por exemplo, a gente sabe que existe uma incidência maior entre o sexo masculino para o ato suicida, em contraponto, para as tentativas de suicídio, existe uma incidência maior entre o sexo feminino, né? A idade, os mais jovens, relacionados a tentativas, idosos relacionados ao ato suicida, história familiar de comportamentos suicidas é um fator de risco, a tentativa prévia, como eu falei anteriormente, né? Presença de doenças físicas, a questão da desesperança, estado civil, divorciado, viúvo ou solteiro, né? O abuso físico, emocional ou sexual na infância, um ponto que a gente tem que ficar muito atento, né? Estar desempregado ou aposentado, o isolamento social, que eu já comentei, pertencer à minoria étnica, pertencer a uma minoria sexual, baixo nível de inteligência, entre os fatores precipitantes a gente tem a questão da separação conjugal,
né? A ruptura de uma relação amorosa é considerado um fator de risco, a rejeição afetiva ou social, a alta recente de uma hospitalização psiquiátrica, e aqui a gente chama atenção, né, para as equipes, a atuação das equipes de saúde da família, a importância da gente estar acompanhando esses usuários, essas pessoas que tiveram a alta hospitalar psiquiátrica, né, graves perturbações familiares, a perda do emprego, né, uma gravidez indesejada, vergonha, um temor a ser descoberto, né, uma condição que indesejável. Então, isso são fatores que nos chamam a atenção e que a gente deve ter uma atenção, um olhar diferenciado voltado para isso no momento que a gente faz a nossa anamnese ou até durante uma visita domiciliar. Opa, pulou um pouquinho aqui. E aí, assim como existem os fatores de risco, existem também os fatores de proteção. E na perspectiva do processo de intervenção, esses fatores de proteção, eles vêm visando minimizar os fatores de risco, né, para o suicídio. E quais seriam esses fatores de proteção que a gente pode estar citando, né? A família, a comunidade, né, uma relação terapêutica positiva com essa família, com a comunidade, a ausência de um transtorno mental, a capacidade da pessoa conseguir resolver os seus próprios problemas, estar empregado, né, a satisfação elevada com a vida, a religiosidade, a crença que essa pessoa possui, e assim também como um acesso facilitado ao serviço de saúde, ao suporte de profissionais de saúde, né. E aqui a gente entra falando um pouco sobre as redes de prevenção, né? A rede de prevenção, a gente vai ver que ela é composta por 2 níveis, né? Nós da saúde, nós sozinhos, a gente não consegue trabalhar sozinhos na parte da prevenção relacionada ao suicídio. Então, nesse nível 1, estaremos nós da área da saúde, profissionais das vigilâncias, profissionais das equipes de saúde mental, profissionais das equipes de atenção primária em saúde, das urgências e emergência, que em conjunto vão conseguir construir um plano de cuidado individual, caso a caso, né, para esse indivíduo, para essa família. E no segundo nível, a gente vai ver que ele vai abranger outros integrantes de outros setores, sejam esses setores públicos ou não. Então, essa articulação em rede inicial, ela vai ter como foco, gente, as tentativas de suicídio e quais serão os seus desdobramentos, sempre objetivando o quê? O cuidado de saúde mental, de saúde da família para essas pessoas, né? Envolvendo um apoio dos familiares, um apoio dessas pessoas mais próximas, dessas pessoas que tentam por fim a sua própria vida, né? E aí, falando em trabalho em rede, a gente vai reafirmar que para a gente poder trabalhar a prevenção do suicídio, a integralidade, ela depende da intersetorialidade, né? Então, nós da saúde, a gente depende do apoio da assistência social, a gente depende do apoio da educação, a gente depende do apoio dos conselhos, né? Conselhos de saúde, da própria comunidade, a gente depende do apoio da segurança, a gente depende do apoio do meio ambiente, dependemos do apoio dos ministérios públicos para que de maneira intersetorial, integral, o conjunto como um todo, a gente consiga, de fato, planejar as nossas estratégias de prevenção ao suicídio e implementá-las com sucesso, esperando termos os melhores resultados possíveis, né? E aqui a gente vê como que então é formada essa rede no nosso âmbito da saúde, né? A gente vai ver que a gente vai poder contar na rede de vigilância, prevenção e controle na área da saúde, com a urgência e emergência, com as equipes de saúde mental e com a própria equipe de saúde da família, né? Na urgência e emergência, recebendo esses pacientes que possam estar um pouco agravados, uma vez estabilizados, vão ser encaminhados para a saúde mental e devolvidos para a sua equipe de saúde da família, que vão ter que estar acompanhando e monitorando caso a caso desses usuários, né? E aí a gente vai voltar e pensar assim, mas por que a gente tem que pensar que a atenção primária em saúde é um enfoque, né? Quando a gente fala da prevenção ao suicídio, e ela é mesmo. A atenção primária em saúde, ela é o pilar quando a gente trata da questão da prevenção do suicídio. Mas por que isso?
objetivando sempre o foco do objetivo do trabalho da atenção primária em saúde, que voltado para aquela questão do cuidado continuado, né? As equipes, elas buscam trabalhar com um contato próximo à sua comunidade, estando ali, elas vão ter o conhecimento daquele território, né? Trabalhando diretamente com as famílias, e as pessoas estão inseridas nessas famílias, dentro dos seus territórios, né? A gente espera que essas equipes, elas tenham ou desenvolvam um elo vital com a sua comunidade. Então, com isso, ela vai ser conhecedora da sua comunidade, ela vai conhecer quais são os problemas, o que pode estar influenciando ali em relação às tentativas de suicídio, o que pode ser que mais tem ali em relação aos situações vulneráveis para a questão do suicídio, né? E ela é considerada a porta de entrada preferencial, né, para o serviço de saúde para aqueles que necessitam, né? E também a vinculação das pessoas com essas equipes, ela é considerada um ponto-chave, principalmente porque nas equipes nós temos elementos chaves, né, que é o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Como que é importante o trabalho dos agentes comunitários de saúde quando a gente trata da prevenção ao suicídio, né? Aqui eu trago para vocês, então, a gente está no meio, nós da atenção primária em saúde, nós recebemos geralmente os casos mais leves, ou porque nós fomos atrás mesmo, ou porque esses usuários chegaram até nós pedindo a nossa ajuda, nós recebemos os casos referenciados da atenção secundária, né, da urgência e emergência, em si, para a gente poder estar acompanhando, né, esse usuário, monitorando esse tratamento, né, e em situações que a gente vê que não nos cabe mais, não nos compete, a gente está realizando os devidos encaminhamentos, né. Então, aí a gente pergunta assim, como que eu posso estar ajudando, então, a pessoa que esteja em risco de suicídio? O primeiro passo, gente, é a gente achar um local adequado, onde a gente possa ter uma conversa tranquila com essa pessoa. Geralmente, esse contato, ele ou vai ser durante uma visita domiciliar ou até mesmo durante a consulta, né, a consulta na unidade básica de saúde, e com isso a gente tem que reservar um tempo necessário para a gente poder estar conversando com esse usuário, sem pressa. E a tarefa mais importante nesse momento vai ser a gente estar escutando, a gente estar ouvindo afetivamente essa pessoa, né. E aí a gente se pergunta assim, mas como eu devo me comunicar com essa pessoa? A gente deve ouvir ela com cordialidade, né? A gente deve tratar ela com respeito, ter empatia com as emoções dela, né? Conversar honestamente, com autenticidade, né? Mostrar a nossa preocupação, o cuidado e a afeição para com ele, para com o outro, né? E principalmente termos o cuidado com o sigilo. E aí aqui eu trago para vocês alguns pontos importantes de como a gente consegue identificar uma pessoa que esteja sobre o risco de suicídio, né? Alguns deles vão estar relacionados com os fatores de risco que a gente já comentou aqui, mas vale a pena a gente estar relembrando, são pontos que a própria Organização Mundial de Saúde nos alerta, né? A questão da pessoa estar apresentando um comportamento retraído, uma inabilidade para poder estar relacionando com a sua própria família e com amigos, presença da doença psiquiátrica, presença de alcoolismo, ansiedade ou pânico, né? Mudança de personalidade, irritabilidade, pessimismo, né? Mudança nos hábitos alimentares e de sono, né? Uma tentativa de suicídio prévia, como eu falei, é o principal fator de risco, que a gente deve estar atento em relação a isso. Sentimento de culpa, de sentir-se sem valor, né, ou com vergonha, uma perda recente ou importante, envolvendo questões familiares, história familiar de suicídio, né, o desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organização de documentos, cartas de despedida, presença de alguma doença física, né, e a menção repetida de mortes ou suicídio. Muitas das vezes o usuário, ele pode não falar com a gente, ou vai estar falando com a gente, ou essas informações a gente vai conseguir captar até com um familiar, né, com um acompanhante dessa pessoa. E aí, diante dessa suspeita, como que a gente deve abordar, né? A gente deve estar atento a alguns aspectos. O primeiro deles é estar avaliando o estado mental atual dessa pessoa, né?
o que ele pensa sobre a questão de morte e suicídio. Para isso, gente, a gente volta naquela questão onde eu falei no início. É preciso a gente estar falando, a gente vai ter que perguntar, questionar, conversar, lógico, de uma maneira adequada, né, de forma cautelar, para a gente poder estar identificando isso daí, se essa pessoa tem ou não algum plano suicida, né, e assim a gente está acionando, né, um apoio social dessa pessoa, desse usuário, que envolva sua família e amigos, né. E a Organização Mundial de Saúde, ela traz para nós alguns pontos que nos indicam como a gente deve lidar com esse usuário, né? E ela traz também uma classificação, né? A pessoa em baixo risco vai ser aquela pessoa que teve alguns pensamentos suicidas, como, eu não consigo continuar, eu gostaria de continuar, mas não fez nenhum plano, né? Então, qual vai ser a nossa ação? Como que a gente vai ter que estar agindo em relação a essa pessoa, né? A primeira coisa, a gente tem que estar oferecendo um apoio emocional, né? Trabalhar sempre com os sentimentos que essa pessoa vai estar apresentando. Quanto mais abertamente a pessoa fala sobre a perda, sobre o seu isolamento, sobre a desvalorização, menos turbulenta as emoções dessa pessoa se tornam, né? A gente deve focalizar nossas forças positivas na pessoa, fazendo com que ela venha a nos dizer o que ela utilizou para ela poder estar enfrentando seus problemas, que não tenha os problemas anteriores, que ela não tenha pensado no suicídio. Então, isso a gente tem que estar fortalecendo junto a ela, né? Encaminhando essa pessoa para um profissional de saúde mental ou algum médico e sempre manter um contato junto a essa pessoa, né? A pessoa que estiver apresentando um médio risco, o que ela vai estar nos indicando, né? Essa pessoa, ela vai ter planos e pensamentos, mas ela não tem plano de cometer suicídio imediatamente, né? E qual vai ser a nossa ação? Como que a gente deve agir frente a isso, né? A primeira coisa, também oferecer um apoio emocional, né? Trabalhar com sentimentos suicidas da pessoa, focalizando em forças positivas, focalizar o sentimento de ambivalência, né? No momento dele querer viver e querer morrer, a gente tem que fortalecer o desejo dele viver, né? Explorar as alternativas de suicídios, tentar descobrir os meios que ele pensa em cometer, né? Para a gente poder estar intervindo junto ao familiar ou um responsável. Encaminhar essa pessoa junto a um psiquiatra ou um médico, marcar uma consulta o mais breve possível, entrar em contato com a família, amigos e colegas e reforçar o nosso apoio enquanto operadores da saúde, enquanto profissionais de saúde. E em alto risco, a pessoa, ela tem um plano definido e tem meios de fazê-lo e planeja fazê-lo imediatamente, né? E o que a gente deve fazer, como que a gente deve agir junto a essa pessoa, né? Estar junto dela, não deixá-la sozinha, gentilmente conversar com ela, caso haja a presença de alguns meios de cometer o suicídio, a gente está retirando esses meios, né? Entrar em contato com um profissional de saúde mental ou um médico e imediatamente a gente procurar oferecer e providenciar a questão da hospitalização. Lógico que aqui a gente envolve a questão do âmbito da gestão, né? Cada município tem as suas particularidades em relação a isso, mas é a orientação do Ministério da Organização Mundial de Saúde, né? Informar a família e reafirmar o nosso apoio enquanto profissionais de saúde. E aí, gente, enquanto atuação na atenção primária em saúde, quais são as nossas potências, né? Aqui eu reafirmo a importância do trabalho do agente comunitário de saúde, a importância dos nossos momentos enquanto profissionais de saúde, que sabemos que devemos planejar as nossas ações, aproveitar os momentos de educação em saúde, de planejamento em equipe, aproveitar para conversar com nossos agentes comunitários sobre esses pontos, né, em que eles devem estar atentos para a relação da prevenção ao suicídio. As equipes de atenção primária em saúde também podem fazer uso do matriciamento em saúde mental, e aqui eu não falo um matriciamento teórico, né, é um matriciamento que envolve a construção compartilhada desse plano de trabalho, desse plano de tratamento, um plano terapêutico de tratamento para esse usuário, né.
seja através de uma visita compartilhada, ou sentar e traçar em conjunto mesmo qual a melhor forma, o melhor tratamento para junto com este usuário. E aí a gente deve perguntar, quem são os nossos atuais parceiros na nossa área de atuação? Com quem eu posso contar no meu município? Qual é a rede formada no meu município, né? Quem são os nossos parceiros que poderiam estar nos ajudando em nosso território de atuação, né? E aí também a gente se perguntar como a gente está atuando, estamos atuando efetivamente em conjunto, trabalhando de uma forma institucionalizada, dialogada, né, horizontal e através de uma escuta atenta, uma escuta humanizada, né? E de maneira alguma a gente pode deixar de falar da questão da importância da informação com qualidade, né? Nós precisamos, para trabalhar com a prevenção do suicídio, a gente precisa trabalhar com dados, precisamos trabalhar com a informação, né, para a gente poder estar planejando as nossas intervenções. E a nível de Brasil, nós temos o sistema de vigilância de violências e acidentes, que é composto por dois componentes, o Viva Sinam e o Viva Inquérito. No Viva Sinam, ele atua diretamente nos serviços públicos e privados, né, de forma contínua, através das notificações de tentativa de suicídio por meio das fichas de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. O inquérito já é uma outra estratégia, né, que ocorre a cada 3 anos e é realizada em unidades de urgência e emergência a partir do momento de uma seleção dessas unidades, né? E aqui eu venho falando do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, que é o SINAM, que desde janeiro de 2020, né, houve uma migração em relação ao sistema operante, hoje é o SUS-VS, mas que a forma da gente estar operando não mudou, né, e que a gente considera importante estratégia de planejamento, de prevenção para o suicídio. Por que isso, gente? Talvez alguém não saiba, mas a tentativa de suicídio, ela é um evento de notificação compulsória imediata, e quando a gente fala que é uma notificação imediata, essa notificação, ela deve ser realizada, né, em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência dela. E a notificação imediata da tentativa de suicídio, ela é sim uma estratégia de prevenção para novas tentativas e também para a concretização do ato suicida, né? Como eu disse, ela é realizada através, por meio do preenchimento da ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. E aqui só fazendo um adendo em relação à política nacional da atenção básica, a nova PNAB, foi publicado em 2017 ainda, que traz algumas atribuições dos profissionais da atenção básica, né, que dentre elas está a realização da busca ativa e a notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, que entram o quê? As violências, né? Então, por que a gente tem que notificar? A notificação ela vai ser importante porque vai proporcionar para a gente um planejamento das nossas ações envolvendo a prevenção, envolvendo a proteção e a recuperação, não só em nível municipal, mas também no meu território de atuação, né? E aqui falando das equipes de atenção primária em saúde. Aqui talvez está pequeno, gente, aí vocês podem aumentar a tela. Na ficha de notificação de violência interpessoal autoprovocada, quais são os campos, então, que vão caracterizar uma autoagressão ou uma tentativa de suicídio, né? O primeiro deles é o campo 54, vai ter a pergunta, a lesão foi autoprovocada, a gente vai preencher com o número 1, que corresponde à resposta de sim, né? O campo 56, qual é o tipo dessa violência, né? Nós vamos preencher o campo outros com o número 1, e aí a gente vai escrever logo embaixo tentativa de suicídio ou autoagressão, né? Os demais campos a gente vai preencher com o número 2, que vai corresponder à resposta como não. O campo 61, que é o vínculo parentesco da pessoa, nós vamos preencher com o número 1, onde vai ter o campo que é a própria pessoa, né? Os demais campos a gente deve preencher com o número 2. E o último campo, que são observações adicionais, a gente vai descrever o motivo, talvez, que levou a autoagressão ou a tentativa de suicídio, de modo a estar complementando a compreensão, né, do caso, da notificação. E aí aqui a gente diz assim, mas por que então
a gente tem que notificar. Por que a importância da notificação das lesões autoprovocadas, né? A primeira delas é a visibilidade que a gente vai dar ao problema. Então, uma vez que eu dou visibilidade ao problema, eu consigo conhecer a magnitude do problema, eu consigo conhecer a gravidade, o perfil desse problema no meu território, no meu município, né? Isso permite eu trabalhar com a dimensão da linha do cuidado para a prevenção do suicídio. As notificações, então, elas são consideradas um elemento-chave na atenção integral às pessoas, né? Vão permitir que a rede de proteção e de garantia de direito seja acionada e articule. Então, não é apenas geração de mais um dado, mais um número, né? E sim, o encaminhamento dessa pessoa para a rede de cuidado. Então, quando eu tenho uma vigilância aperfeiçoada, quando eu tenho a minha vigilância aperfeiçoada com a informação fidedigna, eu consigo disparar um processo de instrumento de cuidado, né? Eu consigo garantir esse cuidado, eu consigo trabalhar com a articulação intrasetorial, eu consigo organizar o meu serviço de saúde. E eu organizando meu serviço de saúde, eu vou conseguir identificar se ele está dando resposta positiva, se ele está dando uma resposta negativa, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar, com quais atores eu poderia estar conversando, né? Eu consigo identificar e eu posso até fomentar uma rede de prevenção ao suicídio que não exista no meu município, né? E aí eu consigo também estar trabalhando no meu território, e com isso eu vou garantir o direito e a cidadania a essas pessoas que necessitam desse olhar diferenciado nosso, né? Aqui, então, é a linha do cuidado. A primeira coisa, a gente deve acolher, né? Como eu falei, a gente tem que promover esse acolhimento humanizado, com um atendimento focado numa escuta ativa, né? Onde a gente vai fazer uso dessa tecnologia leve do cuidado, né? Uma escuta qualificada, notificar, né? Daqui a gente está falando da importância da notificação, não somente para poder gerar mais um número, e sim proporcionar a essa pessoa, a esse usuário, um segmento dela na rede de cuidado e de proteção social, né? E aqui a gente traz alguns pontos importantes e recomendados para a prevenção do suicídio na atenção primária em saúde. Hoje nós sabemos quem são os nossos hiperutilizadores, né, nas nossas unidades básicas de saúde, mas nós não conhecemos quem são as pessoas que em algum momento não nos procuram e que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade, em risco de suicídio. Então, é preciso que a gente faça a detecção e a identificação do comportamento suicida na população que não nos procura, né? E como a gente vai conseguir isso, gente? Com o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Eles são elementos-chave nesse processo de prevenção ao suicídio, né? Trabalhamos também com a identificação dos grupos de risco, quem são esses mais vulneráveis, né? Trabalhamos com o mapeamento dessas famílias de risco potenciais, quais são as minhas famílias que apresentam algum risco para o suicídio, focar, ter um olhar diferenciado para essas famílias, né? Trabalhar também com a questão, como já bem falei aqui, da importância da gente estar notificando, da importância da gente ter uma informação com dados qualificados, para que possa estar de maneira subsidiando os nossos planejamentos, as nossas ações de prevenção ao suicídio, né? Desenvolver e implementar estratégias focadas nos grupos vulneráveis com base nesse contexto local nosso, com base no diagnóstico situacional do território a qual eu esteja atuando, né? E aí a gente falou muito da questão de como a gente agir, né, o que a gente deve fazer relacionado à abordagem desse usuário, né, seus fatores de risco, seus fatores predisponentes e fatores de proteção, mas aí eu trago aqui aquilo também que a gente nunca deve fazer, né? A gente nunca deve minimizar ou ignorar a situação do outro, a gente nunca deve desvalorizar, nunca devemos comparar ou rotular, nunca devemos abandonar essa pessoa, né? Nunca devemos acusar ou criticar ou mentir para essa pessoa, precisamos estar juntos dela, né? E a própria Organização Mundial de Saúde, ela traz que a gente deve ter uma preocupação com o ser humano, né? Conhecimento, uma sensibilidade, uma valorização da vida, e o compromisso, né, trabalhar todos esses pontos, essas questões, tudo isso para nós profissionais de saúde são recursos importantíssimos para a gente poder estar trabalhando a prevenção ao suicídio. E aí,
Quando eu falo da questão da prevenção do suicídio, isso vai, eu penso e percebo que isso vai até um pouco além da questão de que nós precisamos reduzir as taxas, precisamos reduzir a incidência, né, das tentativas, mas muito mais que isso, a gente precisa, em conjunto, construir um sistema que de fato seja acolhedor das demandas deste usuário que nos procura. Este usuário pode estar em algum sofrimento, então a gente precisa acolhê-lo, né? A gente precisa ter um olhar diferenciado para ele, a gente precisa estar ali para poder atuar junto com ele, de maneira a dizer para ele que vale a pena viver. E se ele nos dá, nos remete que ele quer ajuda, ainda assim, mais importante é a nossa atuação. Então, vale a pena a gente está com esse olhar direcionado para um acolhimento humanizado, com uma escuta ativa, né, e da melhor forma possível, escolhendo o melhor local e com uma abordagem humanizada mesmo junto a estes usuários, né. Eu acho que é isso, eu, eu agradeço a todos que ficaram aqui até o momento, né, e a gente está aí para poder contribuir. Eu espero que eu tenha contribuído com algo com vocês.